Olá, e bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje. Sou Carlos, e hoje vamos explorar um versículo fundamental para a nossa vida cristã. Romanos 14:6. Olá a todos, sou Rebeca. Hoje vamos falar sobre Vivendo para o Senhor, um tema que toca diretamente em como devemos viver nossa fé no dia a dia. Exatamente, Rebeca. Romanos 14:6 diz: Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Um versículo profundo que precisamos contextualizar. Para entendermos melhor, temos que olhar para a situação da igreja em Roma naquela época. Carlos, você poderia explicar esse contexto? Claro. A igreja em Roma era bastante diversa, composta por cristãos de origem judaica e gentios. Cada grupo trazia consigo suas próprias tradições, costumes e interpretações da fé. Isso gerava tensões e divergências na comunidade. Paulo identificou dois grupos principais: os chamados fracos na fé, que eram geralmente cristãos de origem judaica, e como eles se comportavam. Os fracos na fé mantinham o apego às práticas da lei mosaica. Eles seguiam restrições alimentares, comendo apenas legumes em alguns casos, e observavam cuidadosamente dias sagrados, como o sábado. Eles acreditavam sinceramente que Deus exigia o cumprimento dessas leis. Por outro lado, havia os fortes na fé, que eram geralmente cristãos gentios. Eles compreendiam a liberdade que temos em Cristo, e não se sentiam obrigados a seguir regras dietéticas. Entendiam que nada é imundo em si mesmo e que a glorificação a Deus poderia ocorrer em todas as ações. O interessante é que Paulo não estava preocupado em decidir quem estava certo ou errado. Ele classificava essas questões como assuntos de opinião, ou adiáfora, no grego. Não eram doutrinas essenciais, mas práticas que, embora importantes para a consciência individual, não deveriam ser motivo de divisão. E é justamente aí que entra nosso versículo de hoje. Paulo está dizendo basicamente que, independentemente da posição que alguém adote nestas questões secundárias, o importante é a motivação do coração. Vamos analisar mais profundamente esse versículo. Quando Paulo diz para o Senhor, o que ele realmente está ensinando? Esta expressão, para o Senhor, aparece repetidamente no texto e é central para entendermos a mensagem. Quando alguém observa um dia especial, como o sábado, deve fazê-lo para honrar a Deus, demonstrando obediência à sua vontade. Pelo menos como esta pessoa entende. E da mesma forma, quem não faz distinção entre os dias também não o faz para o Senhor. Ambas as posições podem honrar a Deus, desde que motivadas pelo desejo de agradá-lo. O mesmo princípio se aplica à questão alimentar. Quem come, come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem se abstém de certos alimentos também o faz para o Senhor, igualmente agradecendo a Deus. O ponto-chave aqui é que a gratidão transforma uma prática externa em um ato de adoração. Paulo destaca que a motivação por trás de nossas ações é mais crucial do que a ação em si. Exatamente. Paulo não está preocupado em estabelecer regras rígidas, mas em direcionar o coração do crente. A motivação é mais importante que a ação em si. Rebeca, isso nos leva à questão da liberdade cristã e da consciência. Paulo desafia cada crente a ter opinião bem definida em sua própria mente, como vemos em Romanos 14:5. O que isso significa na prática? A liberdade cristã não é uma licença para fazermos o que queremos, mas a capacidade de fazer o que acreditamos ser a vontade de Deus, com uma consciência limpa e em fé. Nas áreas cinzentas da vida cristã, onde a Bíblia não oferece diretrizes explícitas, nossas escolhas devem ser feitas com convicção pessoal, não por mera conformidade. Paulo concluiu esse pensamento dizendo que tudo que não provém de fé é pecado, em Romanos 14:23. Ou seja, se agimos com dúvida ou sem convicção plena, estamos errando. A verdadeira liberdade cristã é a capacidade de fazer escolhas que glorificam a Deus e edificam o próximo, com uma consciência limpa e cheia de fé. Se uma ação é realizada com dúvida ou sem a plena convicção de que agrada a Deus, ela se torna pecaminosa para o indivíduo. Paulo também enfatiza a unidade acima da opinião. Ele diz claramente que
O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Um princípio fundamental que ele apresenta é que a liberdade em Cristo deve ser usada para edificar, e não para destruir. Se uma prática causa tropeço, o amor exige que se renuncie a essa liberdade. Paulo nos chama a seguir o exemplo de Cristo, priorizando a unidade e o amor. As verdadeiras prioridades do reino de Deus estão em valores espirituais e relacionais, não em práticas externas. E ele faz um alerta contra o julgamento e as disputas. Devemos evitar julgar os irmãos fracos ou desprezar os fortes. Paulo nos lembra: cada um de nós dará contas de si a Deus. Em debates sobre política, costumes culturais, estilos de adoração ou outras áreas cinzentas, a pergunta central não deve ser quem está certo, mas como podemos glorificar a Deus e edificar uns aos outros nessa situação? Isso nos leva a uma avaliação prática. Como podemos aplicar esses princípios nas diversas áreas da nossa vida? Por exemplo, na música que escolhemos na igreja. Devemos nos perguntar, por que escolho este estilo de música? Minha preferência é baseada em um desejo genuíno de adorar a Deus ou em gostos pessoais que podem excluir outros? Na questão da moda e aparência, minha forma de me vestir é para a glória de Deus ou para agradar aos homens? Estou buscando a modéstia de respeito ou a aprovação social e a conformidade com padrões mundanos? No entretenimento, minhas escolhas são feitas com uma consciência limpa diante do Senhor. Elas edificam minha fé e a de outros ou me levam a compromissos que podem ser um tropeço. Nas redes sociais, como lido com as discussões online? Minhas opiniões são expressas com amor e respeito ou contribuo para a divisão e o julgamento? E na alimentação e serviço aos outros? Minhas decisões são guiadas pela convicção pessoal diante de Deus ou pela pressão de grupos? Minhas ações de serviço são motivadas pelo amor a Deus e ao próximo ou pelo desejo de aprovação? Paulo nos alerta a evitar dois extremos perigosos: o legalismo e a libertinagem. O legalismo impõe regras e padrões não bíblicos aos outros, busca a aprovação de Deus ou dos homens através da observância externa e foca em fazer ou não fazer sem considerar a motivação do coração. Por outro lado, a libertinagem usa a liberdade em Cristo como desculpa para o pecado. Age sem consideração pelos outros e sem preocupação com o impacto na fé. E foca apenas na satisfação pessoal e não na glória de Deus. A verdadeira liberdade cristã está no equilíbrio entre esses extremos. É a capacidade de fazer escolhas que glorificam a Deus e edificam o próximo, com uma consciência limpa e cheia de fé. Paulo nos dá orientações práticas para promover a paz na comunidade cristã, apesar das diferenças. Precisamos respeitar as convicções alheias, reconhecendo que nem todos terão as mesmas convicções sobre questões não essenciais. Devemos evitar o julgamento. Paulo adverte contra julgar o irmão fraco ou desprezar o irmão forte. Nosso foco deve ser em nossa própria responsabilidade diante de Deus. É fundamental priorizar o amor. Se uma ação pode fazer um irmão tropeçar ou entristecer, o amor nos chama a renunciar a essa liberdade em prol da unidade e do bem-estar do outro. E devemos buscar o que edifica. Em vez de focar nas diferenças, sigamos o que contribui para a paz e para a mútua edificação através de diálogo respeitoso e compreensão. A motivação final deve ser a cruz de Cristo que nos uniu. Ela deve ser a razão primordial para superarmos as divisões causadas por questões secundárias. Para concluir, Paulo resume tudo em Romanos 14:8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse versículo encapsula toda a mensagem. A essência da nossa fé está em buscar honrar a Deus em todas as nossas ações, com gratidão e convicção. A liberdade cristã é exercida com uma consciência convicta diante de Deus, não como licença para o pecado. E devemos sempre priorizar a unidade e o amor na comunidade cristã, evitando julgamento e desprezo mútuo. Para aplicar isso diariamente, precisamos examinar nossas motivações antes de cada decisão, praticar o respeito às convicções alheias e viver cada dia para a glória do Senhor. Obrigado por acompanhar nosso estudo de hoje sobre Romanos 14:6, Vivendo para o Senhor. Que essas reflexões nos ajudem a viver uma fé mais autêntica e centrada em Cristo.
Até o próximo encontro, lembrem-se, não é apenas o que fazemos, mas por que fazemos que importa aos olhos de Deus. Vivamos para o Senhor em tudo,